Olá, vamos iniciar o nosso curso, de projeto de sistemas computacionais. Nesta primeira aula, vamos abordar assunto básico relacionado à arquitetura e organização de computadores, falar um pouco sobre perspectiva histórica, desafios, soluções e tecnologias. Bom, qual o objetivo que a gente pretende alcançar ao final desta aula? Primeiro, ter uma visão geral sobre arquitetura e organização de computadores, para ter um entendimento na disciplina. Perspectivas históricas sobre sistemas computacionais, para a gente entender como foi a evolução até o momento. E uma apresentação de desafios, de alguns desafios, soluções e tecnologias. Bom, um primeiro aspecto bastante importante para a distinção, ou conceituação da disciplina, é a diferenciação entre arquitetura e organização. Como arquitetura, nós podemos considerar que são todos atributos visíveis ao programador. Tudo aquilo que tem impacto direto sobre a execução lógica de um programa. Okay? Por exemplo, conjunto de instruções composto, número de bits usados para representação de dados, que forma a palavra, mecanismos de entrada e saída, técnicas de endereçamento. Uma questão pertinente dentro do contexto de arquitetura, por exemplo, se uma determinada instrução de multiplicação será definida ou não dentro da arquitetura. Outra visão, agora sim fazendo a contraponto, é em relação à organização, no sentido quais são os recursos que são implementados, ou seja, a organização implementa especificamente como a arquitetura, as especificações da arquitetura. Aqui as unidades operacionais e suas interconexões que realizam as especificações da arquitetura, ok? Ou seja, dado uma arquitetura, uma especificação, a implementação dessa arquitetura é feita pela organização. Questões importantes, detalhes do hardware são transparentes ao programador. Por exemplo, sinais de controle, interfaces e tecnologias não são visíveis ao programador. Voltando ou tendo como ponto inicial a questão definida pela arquitetura que existirá uma instrução de multiplicação, é a organização que vai especificar como ela vai ser feita. Por exemplo, através de uma unidade específica ou então, por exemplo, através de adições repetitivas. Okay? Importantíssimo a arquitetura e organização, por exemplo, com o conceito de família. Ou seja, com a família de computadores com a mesma arquitetura e com diferentes organizações, permitem com que haja compatibilidade de software. No caso mais específico, até pouco tempo, a gente pode ter o caso da IBM com o sistema 370 e o x86 da Intel. Aqui a gente vê entre essas duas famílias uma compatibilidade em relação à arquitetura, que é perpetuada através da organização, através das tecnologias que foram implementadas ao longo do tempo. Qual é o ganho efetivo disto? É que o software desenvolvido para uma determinada arquitetura ele pode ser reutilizado em outras organizações, okay? Ou outras gerações de computadores. Outra questão fundamental que nós temos em relação essa visão inicial de arquitetura e organização é uma visão hierárquica. Vamos começar por uma visão top-down, ou seja, uma visão mais sistêmica até um ponto mais elementar dentro da arquitetura. E aqui a gente tem como dois passos importantes a definição do que é uma estrutura, que são os modos como os componentes são interrelacionados, e a questão de função, que é a operação individual de cada componente dentro dessa estrutura. Bom, do ponto de vista de funções, dentro de um computador, basicamente a gente consegue definir 4 funções básicas. A primeira relacionada a processamento de dados, ou seja, em relação às suas diferentes formas e tipos, ao armazenamento de dados, seja de curto, ou temporário, ou longo prazo, que é permanente. Okay? Quanto à movimentação de dados, você pode ser interna, okay? Ou externa, basicamente provida através de um periférico ou via algum meio de comunicação.
E o controle, que é definido através do conjunto de instruções. Basicamente, o controle que ele faz é gerencia recursos do computador e coordena, né, o desempenho funcionais. Aqui a gente tem uma visão funcional, basicamente, então, em função do slide anterior, nós temos um aparato, né, de movimentação de dados, de mecanismos de controle, okay? Capacidade de armazenamento e processamento. Qualquer tipo de função, a gente utiliza basicamente dois ou mais desses tipos. Por exemplo, se eu necessitar fazer algum tipo de movimentação, tá? Eu uso o mecanismo de controle e movimentação. Imagina que eu queira fazer uma transferência de um meio externo para um periférico. Tá? Se eu quiser fazer algum tipo de operação relacionada a armazenamento, né? Então eu pego armazenamento, controle e processamento. Tá? Então eu posso carregar, o mecanismo de controle carrega dados, faz o processamento e, por exemplo, pode armazenar novamente, tá, na unidade de armazenamento. Percebam outro detalhe importante, que todo mecanismo de controle, né, ele está presente em qualquer tipo de função que você possa ter dentro da organização. Tá? Bom, em termos de estrutura, né? Estrutura, vamos pegar como base o computador em si. Ele é composto de periféricos, né, de entrada e saída, e meios de comunicação, tá, com o meio exterior. O nosso foco dentro da estrutura do computador, né, é basicamente através dos seus elementos básicos, que é a CPU, que tem a parte de lógica aritmética e controle, memória principal e elementos de controle, ok? Aqui no caso de entrada e saída. Eles fazem a comunicação em si através de um sistema de interconexão, por exemplo, um barramento, ok? Olhando como foco do nosso curso, que é os elementos básicos dentro de uma CPU, a mesma pode ser decomposta de registradores, né? Registradores específicos de alta velocidade, uma unidade de lógica aritmética e uma unidade de controle que faz toda a parte de coordenação. Tá? E eles fazem a comunicação entre eles através também de um sistema de interconexão interna, por exemplo, por um barramento. Bom, vamos falar agora um pouquinho da perspectiva histórica. A perspectiva histórica começa com o surgimento do ENIAC, né? Foi o primeiro computador baseado em válvula, ou seja, da primeira geração. Como conceituação básica e fundamental, nós temos que foi proposto por Neumann e Alan Turing, que é o conceito de programa armazenado. Tá? O primeiro computador com esse tipo de conceito foi o IAS, por Princeton, e ele tinha como características básicas. Primeiro, a memória principal que armazenava simultaneamente programas e dados, ou seja, que é o nosso conceito de programa armazenado. Existia uma unidade específica fazendo operação sobre dados binários, ou seja, já tinha um conceito de utilização de dados binários. Unidade de controle que fazia toda a parte, que interpretava e fazia as execuções, tá? Junto à memória. Já tinha então o conceito de unidade de controle. E o equipamento de entrada e saída operava exatamente sobre o controle, tá, da unidade de controle. Okay? Bom, aqui nós temos uma arquitetura básica, a partir da arquitetura de von Neumann. É importantíssimo perceber-se que essa estrutura até hoje é utilizada, tá, nos computadores atuais. A gente tem uma unidade central de processamento composta por uma unidade de controle, uma unidade de lógica aritmética e uma unidade de controle. Tá? Você tem como meio, né, externo à CPU memória principal, para armazenamento de dados e instruções, e uma unidade de entrada e saída. Perceba que toda a parte de controle é feito, né, tanto com relação à unidade de lógica aritmética contra a memória, tá, e a parte de entrada e saída é feita pela unidade de controle. Bom, aqui também já existia o conceito de palavra. Basicamente, existem dois tipos de palavra. A primeira é relacionada a dados, né? Aqui no caso do IAS, ele possuía 40 bits, sendo o primeiro bit, o bit de sinal. Tá? A palavra de instrução, no caso, era quebrada em duas, né? Uma instrução denominada como esquerda e outra denominada como direita. Aqui, os primeiros campos, né, relacionados ao opcode, tá? Ou definia qual era o tipo de
de operação seria realizada e uma palavra em memória, né, que tinha o endereçamento específico da memória. Okay? Bom, a segunda geração, a primeira foi baseada em válvulas, né? A segunda geração partiu com pressuposto a utilização de transistores. Okay? A utilização de transistor começou numa primeira escala, né, que era feita através de componentes discretos, né, resistores, transistores, capacitores, numa placa, né, específica. Só que isso não tinha escala. Aí, com o surgimento dos transistores em uma grande escala através de CI, ou utilização de circuitos integrados, que já é a terceira geração, começamos com uma pequena escala denominada de SSI, no qual nós tínhamos, em média, inicialmente, 100 dispositivos em um único chip, né? Utilização do conceito de chip. Integração em média escala, né? A gente já conseguia, no seu limite, 3.000 dispositivos. Uma segunda, né, escala de integração, a gente denominada de grande escala, ou LSI, okay? Já tínhamos em torno de 100.000 dispositivos. Integração na sequência, integração em escala muito grande, denominada de VLSI, né? A gente já chega numa escala de 100 milhões de dispositivos em um único chip, e hoje utilizada, né? Que é a ultra grande, né? Escala ultra grande, ok? Com mais de 100 milhões de dispositivos. O que nós tínhamos como ganho com a utilização de circuitos integrados? Primeiro, maior desempenho de processamento, ok? Pelo efeito de escala, maior capacidade de memória, okay? Ou seja, a gente tinha disponibilidade de memórias em capacidade muito maiores e um tamanho fisicamente muito reduzido. Bom, a ideia básica, quando a gente fala de circuito integrado, é você ter uma barra de silício, né, com uma pureza muito grande, que é a base, né, dos circuitos integrados. Nela a gente obtém wafers, né, que são lâminas. Cada lâmina possuindo um reticulado, cada desse reticulado faz referência a um circuito integrado chamado de chip. Cada chip composta, né, de um conjunto de portas, seja portas de memória, tá, passivo, ou seja de unidades lógicas, que são ativos, que são encapsulados, né, e formando um chip, e aqui são as pernas de interconexão com o meio externo. Tá? Um fato importante que surgiu à época foi o denominado a Lei de Moore. Né? O que diz a Lei de Moore? Né? O Gordon Moore foi um cofundador da Intel. Ele observou que a maior densidade de componentes em um único chip, e mais interessante, que esse número de transistores em um chip dobrava a cada ano. Essa lei foi em torno de 1965, ela se persistiu até em torno de 1970, a partir do qual, né, começou a ter uma pequena variação, no lugar de ser a cada 2 meses, passou a ser a cada 18 meses, mas mesmo assim se persistiu durante muito tempo e persiste ainda. Tá? Quais foram os ganhos ou, né, a observação em relação à lei de Moore? Primeira, né, maior densidade de computação significava caminhos elétricos mais curtos, ou seja, nós tínhamos maior velocidade de operação, principalmente associada à CPU. Menor tamanho oferece maior flexibilidade, ou seja, você poderia usar em diferentes ambientes, né? Por exemplo, em vários tipos de famílias, né? Desde supercomputadores, né? Mini, né? Desktop, laptops. Redução nos requisitos de potência e resfriamento, que era fundamental, principalmente se nós tomarmos comparação com sistemas valvulares. Tá? Interconexão, né, dos CIs são muito mais confiáveis, principalmente se nós falarmos de componentes discretos, né, que era feito através de cabos e placas de circuito impresso. Bom, como o principal desafio sempre foi em relação ao ganho de velocidade, então sempre as questões relacionadas à arquitetura e organização envolviam esse tipo de aspecto. Alguns deles está relacionado ao pipeline, tá? Que é o paralelismo de execuções de instruções simultaneamente, a utilização de memória cache, tá? Que memória é um dos maiores gargalos, ou seja, né, quanto maior a capacidade de cache você utilizar, né, melhor você conseguiria, né, velocidade. Criação de níveis hierárquicos de cache, por exemplo, cache layer 1 e cache layer 2, sempre lembrando, né, que a cache vai estar entre a CPU e memória, interna até a CPU, ou o mais próximo possível da CPU.
Técnicas de previsão de desvio. Qual a ideia? Né? Antecipar o código de instrução antes que o mesmo surja. Análise, né? Outra, né? Análise de fluxo de dados, ou seja, análise de dependência e criação de sequência otimizada de instruções. Ok? Esses dois em conjunto com o objetivo final de quê? Aquilo que nós denominamos de execução especulativa. Okay? Através da execução especulativa, a gente conseguiria, no caso, fazer a execução antecipada de instruções antes mesmo que elas surjam. Qual o ganho? Manter a CPU sempre tendo maior tempo de ocupação da CPU. Okay? Bom, aqui temos um quadro, um problema, né? Que sempre surgiu foi o quê? A lógica, né? A velocidade sempre cresceu, principalmente relacionada à CPU. Em relação à memória, ele não acompanhou, né? A memória não acompanhou o mesmo crescimento em termos de velocidade. Okay? Qual o impacto disso? Né? Então, ele acaba se tornando um dos gargalos dentro do sistema computacional. Okay? Então, a CPU, por exemplo, conseguiu através da utilização de CI, organizações novas, usando técnicas de pipeline, né? Por exemplo, conseguiu-se uma maior velocidade, que não foi atingida a princípio em relação à memória. Bom, formas de contornar esse problema em relação à memória. Uma delas foi aumentar o número de bits recuperados ao mesmo tempo, ou seja, tornar aquilo que a gente denomina de ADRAM mais larga, ou seja, aumentar o número de bits da palavra simultaneamente no processo de leitura e gravação, ao invés de mais profunda, no sentido de que você tenha mais endereçamentos. Cache ou outro tipo de esquema de buffering, ou no caso, né, armazenamento temporário, no próprio ADRAM, reduzir a frequência de acesso, ou seja, você utilizar caches mais complexas e eficientes, né, seja cache interna à CPU, externa próxima ao processador, tá? Aumentar a largura de banda de interconexão entre a CPU e memória, através de barramentos de mais alta velocidade e utilização do conceito também de hierarquia de barramentos. Outra questão importante em termos de desafios, solução e tecnologia, né, que também as interfaces, né, também têm um desempenho muito alto em termos de velocidades, principalmente com a utilização atualmente de gigabit Ethernet, né, que você tem aí na escala de 10 à nona. Tá? Então, esse também é um fator importante. Ou seja, né, para que a gente consiga, né, ter o maior desempenho possível em termos de tecnologia, você, na verdade, a palavra-chave aqui é que a gente denomina de equilíbrio. Ou seja, né, você tem que ter equilíbrio entre os componentes de processador, de memória principal, dispositivos de entrada e saída e de interconexão entre eles. Tá? Problemas ainda enfrentados, né? Uma questão relacionada à potência, ou seja, a densidade de potência, aqui a gente está falando de watts por centímetro quadrado dentro do circuito integrado, aumenta com a densidade de lógica e velocidade do clock. Qual é a grande questão aqui? Maior dissipação de calor. Esse é um problema grave. Outro, aquilo que a gente denomina de atraso RC, né? De resistência e capacitância. Né? Dentro de um circuito integrado, a interconexão entre seus elementos é feita através de uma fina linha de ligação. Tá? E essa linha, conforme for mais fina, aumenta a resistência, tá? Aumenta a resistência, e quanto, né, mais próxima entre elas, aumenta a capacitância. Como efeito maior, né, o atraso gerado é exatamente, né, o produto, né, da resistência pela capacitância. Outros problemas, o que a gente acaba vendo de uma forma geral, né, o que está acontecendo? Retornos decrescentes, ou seja, né, complexa organização interna de processadores que a gente está tendo hoje, obtendo a partir de paralelismo, basicamente, né? A gente está observando que aumentos significativos provavelmente são relativamente modestos. A gente não está conseguindo, né, acompanhar a necessidade. Benefícios de cache estão chegando ao limite, tá? Ou seja, né, não está conseguindo dar mais resposta conforme a gente necessitava. Aumentar a taxa de coloque causa problema de dissipação de energia, ok? Ou seja, a gente já está entrando no ponto que alguns limites físicos fundamentais estão sendo atingidos. Bom, qual solução hoje atualmente adotada? Tá?
é você utilizar aquele conceito que a gente chama de multicore, ou seja, né, múltiplos processadores em um único chip, ok? Através de uma grande memória compartilhada. Okay? Os estudos levam que dentro de um processador, aumento no desempenho é proporcional à raiz quadrada da complexidade. Tá? Ou seja, dobrar o número de processador, de uma forma geral, quase que dobra o desempenho. Okay? Qual a estratégia adotada? Usar, na medida do possível, processadores simples, tá? Ao invés de processadores mais complexos. Ou seja, usar 2 ou mais processadores, né? Caches maiores. Qual é a justificativa nesse caso? Que processadores mais simples e utilização de caches maiores, você tem menor dissipação, porque cache é um elemento passivo. Bom, aqui é um quadro geral que mostra, né, o crescimento da taxa, né, de desempenho em função, tá, do aumento de clock, e aqui as melhorias em função da arquitetura, né? Começando com pipeline, né? Cache em memória, múltiplas instruções por ciclo, utilização, né, de especulação, que nem havia comentado anteriormente, utilização de multimídia ou específico para tratamento de multimídia, camadas, né, ou layers para cache, né? Pipeline mais longos até chegarmos hoje naquilo que eu comentei em relação ao multicore. Tá? Bom, para fechar a abordagem de desafios, soluções e tecnologias, um ponto importante que a gente precisa comentar é que tudo o que eu falei de uma forma geral são, principalmente da linha x86 da Intel, são soluções computacionais para atendimento geral. O que hoje a gente está observando muito é aquilo que a gente chama de sistemas embarcados. O que é um sistema embarcado? Ele evolui, né, a partir da arquitetura ARM, ele evolui a partir dos princípios de sistemas embarcados, ou seja, você ter um determinado produto de consumo, pode ser um celular, pode ser dentro de um sistema automotivo, para um sistema de freio, pode ser em relação a outro tipo, na área médica. Tá? São produtos que basicamente têm comunicação de hardware e software, e com funções dedicadas. Tá? A arquitetura básica desses caras são baseadas em RISC, ou seja, né, de menor complexidade, e eles têm uma alta velocidade, pequeno tamanho e baixo requisito de potência. Aqui é uma estrutura básica, né, da visão do sistema embarcado. Aqui você pode observar que você tem um processador. Okay? Nesse acoplado a esse processador, você tem uma porta de diagnóstico que pode ser utilizadas não só para avaliação de falhas, por exemplo, no processador, como algum outro sistema conectado, tá, o sistema embarcado, né? Formas de conversão analógica e digital, desde a parte de sensoramento, como, né, a parte de ação através de atuadores, né? Hardware programável. Ou seja, você tem, na verdade, aqui, aplicações daquilo que a gente chama de funcionalidades para aquilo que a gente chama hoje de internet das coisas, que é nova área onde observamos que poderá ter um grande desenvolvimento tecnológico e no qual os desafios de tecnologias, de arquitetura e organização podem necessitar de um grande desenvolvimento. Bom, como referências, né, para essa aula, estou utilizando basicamente o livro do Stalin, Arquitetura e Organização, tá, os capítulos 1 e 2. Para a próxima aula, vamos falar um pouco sobre o tópico medidas de desempenho, a parte referente ao conceito de medição e análise. Até lá.